Esse episódio é uma continuação do episódio anterior. No episódio anterior, falamos sobre o casamento na perspectiva religiosa, em específico no budismo e no cristianismo. Como falamos igual duas maritacas desvairadas, resolvemos dividir o episódio em dois, para esse episódio em específico falarmos apenas sobre o casamento na perspectiva da psicanálise, na perspectiva legal, no direito brasileiro e também na perspectiva feminista. Vamos juntas? Ei, Bruna, quanto Oi, Laí! tipo, alguns minutos, já que a gente teve que dividir o episódio em dois, porque a gente tava falando igual duas maritacas. Véi, tá vendo? É muito legal a questão cultural que envolve o casamento. Não, e o mais legal ainda é que antes de começar, a gente falou que a gente tava com. Eu falei, pelo menos, que eu tava com carisma de uma apendicite, e aí a gente já tá indo dividir o episódio no meio, de tanto que a gente tagarelou. Mas vamos lá. De tanto que a gente falou. Pois é, e aí rendeu muito, mas esse assunto realmente é grande. E é muito importante aqui para Helena, né? Eu acho que vai Deixa eu só fazer abarcar muitas pessoas. um complemento antes de você entrar. Que a gente falou sobre a Nossa. perspectiva religiosa de duas vertentes, a do cristianismo e a do budismo. Eu acho que a gente poderia depois fazer novos episódios para falar sobre em relação à religião muçulmana, em relação ao judaísmo. Assim, a gente não está não reconhecendo outras vertentes. É porque, como não é nossa área, querendo ou não, a Bruna agora está na Tailândia, então ela está tendo um grande contato com a questão budista, e o cristianismo, né, é a maior influência que a gente tem aqui no Brasil, e nós somos criadas nessa religião, então a gente falou da nossa zona de conforto pelo contato mesmo, mas não é um não reconhecimento de outras vertentes religiosas, muito pelo contrário, até a messiânica também, que ela também tem um viés mais oriental, enfim, só porque a gente não teria como falar, por exemplo, já teve que dividir o episódio em dois, é mais desconhecimento mesmo do que não visibilidade, mas foi mal, só um adendo. Perfeito, Laís. E aí, seguindo o que a gente se propôs no início desse episódio, que foi o episódio anterior, na verdade, nós tivemos a ideia de analisar também o casamento pela ótica da psicanálise. E essa ideia veio muito porque eu estou lendo o livro que foi indicação, que foi dica amiga, inclusive, do nosso quinto episódio, que foi o episódio com a Roberta, foi uma dica amiga dela, que é o livro da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Então, essa ótica da psicanálise eu trouxe muito... Tô lendo. Eu te chamei para ler em conjunto, você falou que não queria. Olha como é que a gente descobre. Eu não tinha condições naquele momento de ler, porque eu estava fazendo outra coisinha. Eu vou ler também, pra gente fofocar. Então vai, fofoquemos. Mas enfim, depois me pegou no pulo agora. Por isso que o pessoal fala, você olha o celular do seu marido, fala assim, não, gente, a traição, ela sempre vem. A gente precisa de procurar, ela vem. Ela aparece. Bom, mas então voltando. Muito de acordo com a Ana Sui, e com base nesse livro, então eu propus essa análise do casamento pela ótica da psicanálise. E aí, assim, gente, agora, para além das questões religiosas que nós já falamos aqui, por que casamos? Por que a gente casa? A gente passou a primeira temporada inteira batendo na tecla de que o casamento ainda é uma aspiração, um objetivo a ser alcançado. E aí a gente não falou uma palavra sequer das religiões ou das filosofias que explicassem esse fenômeno. A gente fala dos aspectos jurídicos e além das leis sobre o casamento. Casamento lato sensu, tá, gente? Porque aqui a gente fala de todo tipo de união. A gente já falou do namoro qualificado, da união estável. Vocês estão lembrando disso? Se não estão lembrando, bora assistir o episódio 2 de novo. Dois, Laís. Porque um é o epílogo. É 2 porque um é prólogo. Prólogo. A gente sempre eu sempre confundo. Uma sociedade dessas. E agora tem um vídeo, então se você ouviu somente, é uma excelente oportunidade de você voltar e assistir lá pelo YouTube, vendo as nossas carinhas de nervosas, que a gente não sabia ainda o que estava fazendo, e agora a gente já senta aqui e sai falando. Tá, mas e aí? Por que se casa? Tirando as lentes religiosas, ou pelo menos tomando por base a lente budista, vamos dizer assim, que trata o casamento como uma vontade pessoal, livre de conotação sacra, de obrigação com um ser superior, quer se casar. Por quê? Talvez o verbo seja outro, então, amar. Quer se amar. Segundo Freud, é preciso amar para não adoecer. E aí a psicanalista Ana Sui, autora desse livro, afirma que o amor na vida é uma questão de sobrevivência mesmo, biológica. E aí ela fala que nós, humanos, precisamos de acolhimento desde o momento que a gente vem ao mundo. E aí, nas palavras dela, é fato que sem acolhimento humano não há chance para nós. O amor de alguém nos funda na vida.
E eu achei essa frase muito interessante, porque a primeira figura de amor que nós temos é a mãe, claro. Mas essa figura, ela tem que diminuir. É saudável que ela diminua de tamanho à medida que nós nos desenvolvemos, para que surja a necessidade da independência da mãe, certo? E aí nós nos tornamos indivíduos capazes de sobreviver sozinhos, biologicamente. Mas a demanda por amar permanece em nós. Gente, convenhamos, né? O ser humano se interessa pelo amor, seja no campo teórico ou no campo prático. A literatura fala de amor nos livros, nos poemas, as músicas são sobre amor, os filmes, as artes em geral falam sobre amor. O amor nos fascina. E aí, agora adultos, nós passamos a demanda do amor romântico. E aí, diferente do amor da mãe, aquele que para ser saudável precisa ser independente, no amor romântico nós alimentamos uma fantasia do juntos para sempre. Nós pretendemos que não acabe nunca, que dure para sempre, que a gente nunca se separe um do outro. E aí Freud também diz que encontrar a infelicidade no amor é muito mais fácil do que encontrar a felicidade. E aí um trecho desse livro também, da Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que eu achei muito interessante, é que, com frequência, pensamos que no amor encontraríamos a parte que supostamente nos falta, a parte que nos livraria da nossa própria falta, a parte que nos preencheria. No entanto, no amor, o que se experiencia é o contrário. Quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Nossa. Isso aí bugou a minha cabeça. Case construiu. Isso aqui foi um tiro no meu coração. Alugou um triplex em mim. Muito doido isso, né? Então mas a gente a partir do quer, a momento que você gente encontra a busca. pessoa. A Mas gente você encontra a pessoa, busca você tem isso, a medo de gente quer perder. isso. Você tem medo de perder algo que você até então não tinha medo de perder porque você não tinha. A partir do momento que você tem, vai fazer falta. Então a gente busca a falta. Não é muito louco isso? E tem um lance também, que acho que aí já é Lacan, não sei se ela fala no livro, porque eu não li, porque eu tava esperando a Bruna para querer ler comigo. Que amar é dar é dar ao outro, é dar o que não se tem a quem não quer. Então é sempre uma falta. E que ele é Sempre falta. alimentado nessa falta. Só que a gente Pois quer é. muito ser preenchida, né, Bruna? E é tão melhor falar sobre religião, né? Não, porque Deus quis, porque Deus mandou a gente casar, que ótimo. Eu acho cômodo. Honestamente, a ignorância é uma benção. Eu não tô chamando aqui religião de ignorância, não, mas às vezes a gente só não quer pensar, porque é muito incômodo você olhar sobre isso. Você olhar que você busca a falta. Que essa Eu falta te acho. faz você. Isso. Eu acho que não é nem às vezes a questão da ignorância, porque eu acho que a religião ela vem para preencher a falta também. E aí, quando você tá passando por um momento difícil, você pensa, não, Deus vai me ajudar, Deus vai prover, Deus é mais. Tipo, você tirou a angústia da incerteza e colocou no colo de alguém que é onipotente, onipresente, onisciente, e ainda que se dê errado, a gente tem um conformismo de que Deus sabe o que faz, é tudo na hora de Deus. Uhum. Então, eu acho que, na verdade, a religião ela vem também preencher essa falta. E aí, esse é o meu maior calcanhar de Aquiles, que é querer muito ter uma fé inabalável versus a entender que eu acho que isso é tudo uma narrativa construída para suprir a falta. Mas, rezo todos os dias, sou devota de São Miguel Arcanjo, escuto do lar, Tamo culto junto, no São lar toda. Miguel. Estamos juntos, Miguelito. Assim, culto do lar toda semana, mas no fundo eu acho que isso é tudo uma questão de narrativa, porque a angústia existencial é uma coisa avassaladora e o amor vem para isso. Sim. E aí, nesse livro, ela disserta muito mais. Ela fala muito sobre traços narcísicos. A gente quer encontrar no outro algo de si mesmo e a gente projeta no outro. Enfim, o livro é muito mais profundo. Ele tem uma linguagem muito prática, não é É nada técnico, acessível? Uhum. super acessível, super tranquila. Ela exemplifica muito, ela é muito didática, ela é simples a linguagem dela, mas vai te fazer pensar, vai te chocar, como você vai se identificar com muita coisa. É psicanálise, né, gente? Mas, enfim, achei esse choque entre a psicanálise e as religiões bem interessante, porque enquanto um bota o dedo na ferida, o outro parece que te faz crer que é isso mesmo, e é o que a Laís falou, e Deus é aquele que nunca falha, né? Então, num laço de 3 cordas, sendo Deus uma dessas cordas, você tem um conforto muito maior. A partir do momento que você está diante dessa realidade que é a falta, é um pouco angustiante. Você já repensa, você já fica.
Nossa! Você já fica ali sem saber para onde ir, o que fazer. Mas e aí, Laís, vamos falar então de direito, que a gente já falou aqui muito beyond the laws, vamos falar agora de laws, por favor, Laís Simão. Ó, o casamento no direito brasileiro, ele tem uma natureza jurídica de contrato solene. Só que isso pra gente não diz nada, né? Assim, eu acho que se eu falar que o casamento para o direito é uma instituição jurídica fundamental que baseia a família. E isso porque, gente, no Brasil a gente teve grande influência do direito canônico, que é o direito que era legislado pelo clero e tal. Então tem uma vertente religiosa muito grande, país latino-americano, enfim. Temos vertentes também, temos também uma correlação com o direito alemão, mas o direito canônico pesa para a gente. Então, o casamento ele é a base da família. E aí a gente pode definir o casamento como uma instituição jurídica que estabelece a união entre duas pessoas com o objetivo de construir uma família, gerando direitos e deveres recíprocos. E aí isso está regulamentado na nossa principal lei, depois da Constituição, que é o Código Civil, especialmente no artigo 1511 a 1590. E aí, por exemplo, o artigo 1511, ele estabelece que o casamento é uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge. Isso quer dizer que o casamento é uma parceria entre duas pessoas que têm ambas responsabilidades, direitos, deveres, promovendo uma convivência que a gente chama de mútua e colaborativa. E isso gera alguns efeitos jurídicos, por exemplo, independente do tempo do divórcio, se você se casou com uma pessoa e ela venha a passar uma necessidade financeira, se assemelhar a uma condição de miserabilidade, você tem um dever de prover, não necessariamente no status que ela tinha quando casada, mas, tipo assim, você não pode abandonar seu ex-cônjuge, a não ser que tenha algumas exceções, tipo, o cara sumiu no mundo, foi comprar o cigarrete dele e tal. E aí, quando eu digo que ele é solene, ele tem uma forma específica em lei. Não dá para ser juntado com fé, casado não. O artigo 1514, por exemplo, do Código Civil, ele fala que o casamento, ele fala, é ótimo, né? Na faculdade, quando a gente fala, o artigo fala, a gente já tomava zero na questão. Ele dispõe que o casamento se realiza, ou seja, quando as duas pessoas, diante de um juiz, manifestam a vontade de se casar. E aí o juiz declara casados. E aí o artigo ele foi atualizado, porque antes falava homem e mulher, e aí o STF, o CNJ, ampliou esse conceito para pessoas do mesmo gênero. Então, anteriormente, casamento era só sobre pessoas de diferentes gêneros, de diferente sexo, atualmente a gente entende como gênero, e atualmente pessoas do mesmo gênero podem se casar, então tá tudo tranquilo. E aí, também, casar não é festa não, gente. Tem alguns requisitos, por exemplo, exige que a pessoa tenha pelo menos 16 anos de idade, e que se for com 16, precisa ter autorização de ambos os responsáveis, só que em casos especiais pode ser para menor de 16, que é a questão de evitar apenas criminais, né, que é o que dispõe o artigo 1520, por exemplo. Se uma menor de 16 anos ela engravida, para não configurar a questão de estupro de vulnerável, que é menor de 14, o casamento ele pode ser visto como uma exceção à configuração desse crime. E aí, se os pais autorizarem essa barbaridade, que é uma criança de 14 anos se casar, ela pode casar se ela tiver grávida. É uma exceção. Em regra, é só acima dos 16. Eu já acho bizarro. Bizarro. Com 16 anos, eu queria ir no cinema, eu guardava minha mesada para comer pizza e pipoca, que era minha mesada inteira, porque bombonier no cinema era muito caro. E aí também o casamento ele envolve um processo de habilitação, ou seja, são requisitos que devem ser observados para o casamento ser válido. Então, primeiro você se habilita para o casamento, para depois ocorrer a celebração desse casamento. E aí esse processo de habilitação envolve a publicação de um edital e a verificação de impedimentos matrimoniais. Por exemplo, não pode casar filho com pai, que bom, né? Não pode casar irmãos, não, eu não posso casar com parentes afins, sou eu casar com meu sogro, ou meu marido casar com a minha mãe, por exemplo, não pode. Você não pode casar com pessoas já casadas. A gente falou sobre esses impedimentos no episódio 2. Acertei, não é o 1, é o 2. E aí, outro ponto que a gente precisa definir também na oportunidade de celebração do casamento é o regime de bens. E aí o Código Civil, ele dispõe 4 principais modalidades, que é o comunhão parcial, separação de bens, comunhão universal, participação final dos aquestos. E aí, é claro, né, gente, graças a Deus, é até engraçado falar graças a Deus para essa frase, mas ainda bem, felizmente, no direito brasileiro, o casamento pode ser dissolvido.
O divórcio, ele está previsto no artigo 1571, e a emenda constitucional 66 de 2010 até facilitou a realização do divórcio, eliminando a necessidade de separação prévia. Antes, como é que funcionava? Você tinha que ter a separação judicial para depois requerer a conversão da separação em divórcio. A separação é como se fosse tipo um tempinho, sabe? É tipo assim, ó, você vai lá, ô juiz, excelência, quero divorciar, quero separar. Ah, então tá, vocês vão ficar separados aqui um tempinho, aí vocês ficam refletindo aí, se é isso mesmo que vocês querem. Às vezes dormir não passa. E aí era obrigatório 2 anos de separação para depois requerer a conversão em divórcio. E aí a separação, ela colocava fim ao regime matrimonial de bens. Então, o que cada cônjuge adquiria na vigência da separação não comunicava ao outro, mas era obrigatório essa espera de 2 anos. E aí, em 2010 apenas, gente, 2010, vocês têm noção? Eu entrei para a faculdade em 2013, nós, né, Bruno? Em 2013. Até 2010 era obrigatório você primeiro se separar para depois divorciar. Isso é uma crueldade sem fim, demorou pra caramba, mas enfim. Resumindo, então, o casamento no Brasil é uma instituição jurídica que formaliza a união de 2 pessoas, independente de gênero, garantindo uma série de direitos e deveres. E tudo muito regulamentado para proteger tanto os cônjuges como a família como um todo, que é a prioridade máxima, assim, do direito constitucional, do direito civil, proteção à família. E, como diz uma filósofa contemporânea, o que Deus uniu, a Laís Simão separa, facinho, basta ligar. E não, é o tempo de atualizar as certidões, gente. E assim, eu acho que pra gente encerrar, Brum, eu acho que a gente pode falar sobre o casamento na perspectiva feminista, né? Porque a gente já falou sobre essa questão religiosa, que não acho que é romantizar um casamento, não, mas coloca como se fosse um destino comum, assim, é como se fosse, tipo, uma etapa básica que todas as pessoas precisam e precisam passar, tipo, da mesma maneira que você nasce, cresce, você tem que se casar, ter filhos e depois morrer. E isso eu acho muito, muito, muito curioso, porque eu tinha medo de engravidar a vida inteira. Desde quando eu me tornei sexualmente ativa, meu maior pânico da vida era engravidar. E quando eu pensava no meu medo de engravidar, eu pensava muito no que meu pai ia achar de mim, sabe? Nessa pressão. Hoje não tem um dia que meu pai não me vê e não me peça um neto. Aí eu fico assim, gente, quanto que a chave virou? Só no meu casamento. É tipo, ah, tá, beleza, só porque eu assinei um contrato, que aí o padre jogou uma água benta e me mandou ser submissa ao meu marido, agora eu posso engravidar. Antes disso, meu Deus, era heresia máxima, sabe? E, enfim, são essas predestinações. E aí, eu li O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, pra mim, foi um marco, sabe? Eu acho que a vida inteira existem coisas que separam meninos de homens, meninas de mulheres e menines de não binárias. Tipo assim, quando você começa a tomar seu café sem adoçar, eu acho que você virou mulher, sabe? Você virou homem, você virou adulto, assim. Você começou a gostar de água com gás. Pronto, você passou por essa. Você tem um boleto. Você tem um boleto de despesa residencial no seu nome. Separa meninos de mulher. No seu nome, não é seu pai pagando, não. Né, no nome E do seu aí, papai, por não. exemplo, outra coisa, você corre, só que você corre acima de 5 quilômetros, pronto. Eu corri 8. Eu tô quase caminhando para me tornar uma mulher, porque eu acho que com 10 eu vou ser mulher. Só falta isso. Não é, amiga? Isso, Laís, você ainda não é. Não a gente separa crianças de adultos. Eu acho que assim, quando 10 km é. Só que, quando eu li O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, uma tora, eu me senti mulher. Eu falei, porra, cresci, sabe? Me tornei digna. Quero ver alguém confiscar minha carteirinha de feminista. Melhor se eu tivesse lido em francês, mas meu francês não tá tão bom assim. Então, é o que deu, foi em português. Mas, enfim, eu acho que tal como a Bíblia é para o cristianismo, O Segundo Sexo é para o feminismo. Foi um livro escrito pela Simone de Beauvoir, em 1949, e nesse livro ela faz uma crítica ao casamento tradicional. E uma dica amiga que eu quero dar também, já de imediato, é o livro Tete a Tete, que é um livro escrito a partir de correspondências trocadas por Simone de Beauvoir e Sartre. Porque, assim, para Simone de Beauvoir, o casamento foi historicamente construído como uma instituição que oprime mulheres e perpetua a desigualdade de gênero. E ela conversou muito sobre isso com Sartre. E eles eram um casal, assim, só que era um amor, era um companheirismo, na verdade, era uma mútua assistência financeira, somente nessas épocas de guerras, né?
que a Europa vivenciou, e o Sartre serviu o exército e tal, era um pelo outro. Só que o Sartre se casou com outras pessoas e eles nunca aceitaram se casar exatamente pela concepção que eles tinham sobre o casamento. Então, isso é uma questão que precisa ser, que ela desenvolveu muito bem, assim. E aí, como eu disse, o casamento, para Simone de Beauvoir, é uma instituição que oprima e perpetua a desigualdade de gêneros. Ela argumenta que, dentro de uma sociedade patriarcal, o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, ela é, na verdade, uma forma de subordinação de uma mulher ao homem. E aí, a mulher, dentro desse contexto, frequentemente, era reduzida a papéis domésticos, e sua liberdade e sua autonomia caía assim por ralo, né? E aí, ela também criticou bastante o casamento, sendo visto como um destino inevitável das mulheres. Na verdade, eu nem acho que era só um destino, era tipo o auge, sabe? É tipo a grande celebração, assim, como se fosse o objetivo central da vida de uma mulher. E aí essas imposições limitam as possibilidades das mulheres se realizarem plenamente e de serem autônomas fora do contexto matrimonial. Por exemplo, eu tenho amigas maravilhosas, muitíssimo bem-sucedidas, e que elas veem a ausência de um casamento como uma falta. Como se, tipo assim, eu não preenchi este requisito aqui, isso aqui eu não tiquei. Só que eu fico pensando, cara, você tem tanta coisa, tipo, você é incrível, você tem um mestrado. E, inclusive, sobre essa questão da educação, uma coisa que a vida inteira todo mundo falava, nossa, o casamento vai ser o seu dia mais importante, vai ser o dia mais feliz da vida, o seu casamento e tal. Gente, eu nunca sonhei em casar. Tanto que quando eu e o Matheus decidimos nos casar, eu nem sabia como seria. Toda vez que eu fico vendo formas alternativas de casar, tipo, a episódio passado falou sobre o budismo, e eu contei, né, que eu casei porque meu pai me obrigou na igreja, então eu só cumpri tabela, eu ficava pensando, como é que seria, tipo, nossa, um casamento que me simbolizasse? Aí, será que eu e o Matheus mergulhando e a gente trocando alianças no fundo do mar, porque a gente, isso é uma coisa muito nossa, assim, que é muito nós dois, eu não sei, porque eu nunca sonhei com isso. Eu sonhei em ter uma família, em chegar em casa, ter um lar, ter filhos, ter uma pessoa muito legal do meu lado, uma pessoa mesmo, assim. Porque nem se era homem ou mulher, também nem nunca foi uma questão pra mim. Tipo, tem que ser um homem X. Véi, o homem que você sonhou. Não, eu nem sei nome pra casa de filho. É um trem que, assim, só sonhei em ter uma família que me fizesse feliz, que a gente crescesse muito juntos. Mas o casamento, assim, eu nunca sonhei. O que eu sonhei muito foi a nossa formatura. Tipo, a minha formatura era pra ser o dia mais feliz da minha vida e não foi, porque eu não gostei da. Enfim, não, eu nem vou falar isso que as meninas da comissão escutam nosso podcast, são nossas amigas, mas, assim, eu só sonhei com a minha formatura, sabe? Os meus sonhos terminaram ali, assim, no quesito de grandes celebrações. O E meu foi, Laís, aí. embora o meu tenha acabado, o meu foi perfeito. Foi realmente O perfeito. seu foi Irretocável. perfeito. O seu foi perfeito. E Irretocável. ainda, se eu tivesse me casado como o seu foi, que foi um casamento surpresa, eu acho que eu teria sido mais feliz. Por quê? Eu não teria que organizar nada, porque até mesmo eu nem sei a Foi o organização. grande Ela bônus. é porque eu também não sei como seria. Então, foi o ato máximo de realização de amor, porque foi uma grande declaração que fizeram pra mim. Isso eu achei legal, mas enfim. E aí, ter esse casamento como um objetivo máximo, gente, vamos romper isso, vamos combinar, vamos ser Simone de Beauvoir nesse aspecto, porque ela também sofreu muito pelo Sartre. E eu faço sérias críticas, mas não cabe a mim criticar escolhas pessoais de uma escritora já falecida. E nem que se não fosse, nem que ainda fosse minha irmã, não cabe a mim criticar escolhas pessoais. Mas eu acho que o casamento ele não tem que ser, sabe? Eu acho que, tipo, um doutorado talvez seja terminar, conseguir trabalhar numa empresa pica, ter um grande projeto, terminar Tem um sua podcast. graduação, ter um podcast, sabe? Isso. E aí, só para concluir, a Simone de Beauvoir, ela enfatiza bastante a vulnerabilidade que o casamento tradicional cria para mulheres, tanto em termos econômicos e sociais. E aí eu acho que, nesse aspecto, a gente já evoluiu muito, porque, como eu disse, foi um livro escrito na década de 40, porque, assim, as mulheres naquele contexto acabavam dependendo financeiramente dos maridos, porque a autonomia de administração, de gestão de casa, ficava sob responsabilidades deles, assim, sob responsabilidade desses homens, e, enfim. Só que eu acho que isso também é um recorte de classe, porque mulheres pobres nunca puderam se deixar ser dependentes dos maridos. O que acontecia muito, na verdade, eram as suas decisões profissionais serem norteadas pela perspectiva do marido também. Por exemplo, tinham trabalhos que mulheres poderiam exercer, né? Ser professora, ser isso, ser aquilo. Mas o não trabalhar, eu acho que é um recorte de classe muito importante. E assim, só para concluir, o casamento, né, na visão de Simone de Beauvoir,
é algo tradicional, é uma instituição que historicamente oprime as mulheres, restringindo suas possibilidades de viver de forma autônoma e plena. E para ela era essencial desconstruir esses papéis de gêneros, né, que eram tradicionais, e promover uma igualdade de gênero, permitindo que as mulheres tivessem a liberdade de escolher suas próprias trajetórias de vida, fora das amarras do casamento como ele foi concebido até então. E um outro diálogo, assim, um livro que eu acho que dialoga muito com esse, que eu também li, que separa meninas de mulheres, é O Mito da Beleza, um livrão, assim, bem denso de ler, então, enfim, persista, porque traz coisas muito, muito interessantes, e eu acho que, enquanto mulheres, assim, eu acho que a gente pode parar de ver o casamento como uma grande vitória, sabe? É só um casamento, Por gente. favor. Você E, não por ganhou favor, nada. vamos parar de Assim. colocar. E vamos parar de colocar o peso no. Ai, meu Deus, que casamento perfeito, ele não pode acabar. Pode. Porque isso, vou te falar, isso contribui muito para a dor de um divórcio. Muito. É o que as pessoas vão pensar. Será que as pessoas vão pensar que esse casamento foi falido? Será que as pessoas vão pensar que foi tudo uma grande farsa? Não foi, não. Às vezes acaba mesmo. O que é bom também acaba. Então, por favor, vamos tirar esse peso um pouquinho de que é tão requisito, é tão cláusula pétrea da sua vida que ela não pode mudar. Às vezes muda, e tá tudo bem. Inclusive, a minha dica amiga, eu ia dar uma dica amiga de Game of Thrones, porque tem um negócio que fala de casamento, é Game of Thrones, mas eu vou falar de minha dica amiga é mais sobre divórcio. Eu assisti um filme que chama Ela, com o Joaquin Phoenix, Ai, e ele tá separado, mas ele ainda não assinou o divórcio, ele ainda não teve coragem de assinar os papéis do divórcio, e aí o filme se passa ali naquele processo dele de luto, ele tá muito mal, ele tá muito perdido, e aí ele se apaixona. Gente, veja, esse filme, se eu não me engano, ele é de 2013. Ele é um filme muito antigo, mas nesse filme ele se apaixona por uma inteligência artificial do computador dele, que seria hoje em dia a nossa Alexa, por exemplo. É como se ele se apaixonasse pela Alexa. E aí ele constrói pela diálogos com Siri. a Alexa. Como se fosse pela Siri, vamos dizer assim. E aí é uma época, inclusive, que as pessoas têm se apaixonado com frequência pelas inteligências artificiais. Eu acho que o que eu tirei desse filme é que o que é essa inteligência artificial, se não ele? Ela, várias passagens do filme ela fala: é você que me constrói, eu vou melhorando cada vez mais que a gente conversa, eu vou melhorando, porque eu vou pegando traços do que você fala para mim e eu vou incrementando como você quer que eu seja. Se você quer que eu tenha uma voz feminina, eu vou ter uma voz feminina. Se você quer que eu fale de tais e tais assuntos, eu vou falar de tais e tais assuntos. Então, talvez aquele diálogo dele no período de aceitação do divórcio seja com ele mesmo, que ele está projetando na inteligência artificial, e aí, num determinado momento, ele está deitado na cama dele, olhando para o teto, assim, conversando com essa inteligência artificial, com essa Alexa dele, E tem só e aí a ele voz da fala, Scarlett Johansson, que é a voz mais sexy, pra mim, uma somente. das mulheres mais maravilhosas, deusas, e a voz da Scarlett. E ela canta nesse filme ainda. E aí, num determinado momento que ele está conversando com essa inteligência artificial, ele fala assim: nossa, eu achei que eu nunca mais fosse ser tão feliz quanto eu era antes. E essa frase só pega para quem já divorciou, gente. Você pode ter feito muitos divórcios, Laís, mas se você não divorciou, você não vai entender essa frase. E aí, o que eu queria dizer é que dá para ser. Talvez você não seja feliz igual você foi, mas talvez você seja mais feliz, de um jeito diferente. Talvez você não seja nunca mais tão feliz mesmo. Sei lá, vai saber, né? Mas não tô aqui para ser positividade tóxica. Mas talvez você não seja igual feliz, mas talvez você seja feliz de outro jeito. É possível, e eu achei interessante esse filme mostrar de uma forma bem intrínseca esse processo ali, que ele começa a ver que existe vida pós-divórcio. Não, e a carta que ele escreve pra ex-esposa dele, depois que ele assina os papéis? Ah, tem uma curiosidade de bastidores, a gente que é fofoqueira. Foi o protagonista do filme, igual a Bru falou, é o Joaquin Phoenix, e foi nesse filme que ele conheceu a Rooney Mara, sei lá, que é a atual companheira dele, que é uma atriz maravilhosa. Foi a esposa que ele divorciou. Eles são parceiros hoje, assim, são companheiros. Inclusive, quando ele ganhou o Oscar, acho que ele ganhou o Oscar no Coringa, Nossa, não que lembro. incrível! Eles são juntos. Quando ele ganhou o Oscar, porque o Joaquim, os dois são bem introspectivos, assim. Eles saíram, eles não foram pra festa do Oscar, eles foram vistos na cidade, lá em Hollywood, comendo cachorro-quente sentado no chão, assim. Foi o que eles fizeram depois do Oscar. Eles só queriam ficar E é juntos, sendo eles sensacional, mesmos. porque a primeira cena deles juntos nesse filme, ela, que é a cena que ele finalmente fala que vai assinar os papéis de divórcio, que eles estão juntos, você olha aquele casal e você fala assim, não era para eles estarem separando. É tão nítido isso no filme, você fala, tá errado isso, alguém fala para eles que eles estão errados? E aí, que legal você ter dito isso, que depois eu não sabia dessa curiosidade, porque É, realmente a química deles ali era a algo química deles é insana. gritante. A química deles é insana. E a Rooney é uma atriz espetacular. O que eu ia falar?
Não, é sobre essa carta. Eu amo muito esse filme. Esse filme é um dos meus preferidos, assim, da vida. A minha dica amiga é uma série que chama Nada Ortodoxa, que retrata sobre uma mulher que foi criada no judaísmo ortodoxo e ela decide largar essa religião e mostra como foi o processo e tal. E aí o questionamento que eu deixo é: a liberdade não, desculpa, a religião, ela vem para te libertar ou vem para te prender? É isso que a gente precisa entender. Sobre a questão do narcisismo, né? E sobre o casamento na psicanálise e o viés narcísico, de você querer alguém que te complete, alguém que isso, que aquilo. E eu acho que esse filme Her, que você indicou, é exatamente a ilustração disso. Tipo, a inteligência artificial não tá lá para ser uma pessoa com uma, com uma subjetividade própria, complexa, para ela ser ela mesma. Eu acho que a finalidade da vida é nos realizarmos em nós mesmos, não é projetar isso no outro. E quando ele se apaixona por uma inteligência artificial, é isso, é uma pessoa que está lá pronta a servir. Então, acho que isso dialoga e ilustra muito bem o que você falou sobre o casamento na perspectiva da psicanálise. Beijos, até semana que vem. Tchau.